Reflexionando. Apostatando da fé. אוויר הרים צלול לקיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia, etc. O apóstata, indivíduo que pratica a apostasia, em alguns casos pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia. No âmbito religioso, na Bíblia, existe uma menção ao ato da apostasia. Ela se refere à renúncia do falso cristão, à fé. Ou seja, aqueles que realmente tiverem Deus no coração nunca cometerão a apostasia. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é explicitada por um comportamento que nasce no coração do indivíduo, de maneira imperceptível, bastante sutil. O esmorecimento, a fadiga, vão promovendo o desinteresse pela leitura bíblica, pelo período de oração e pela diminuição da frequência ao lugar sagrado do culto, o templo. Uma das justificativas mais populares, evidenciadas, usada por aqueles que de forma alguma admitem que estão apostatando da sua fé, é: estou trabalhando muito e chego muito cansado ou cansada e preciso recuperar as forças, pois amanhã bem cedo volto a trabalhar. Por isso, não tenho tempo de ir ao templo cultuar, mas eu vou. Assim que der um tempinho, eu chegarei lá. E assim, essas pessoas vão pouco a pouco, às vezes imperceptivelmente, vão apostatando da fé, e quando percebem isso, já estão acostumados com o padrão de vida que estão vivenciando. Sem a leitura da Bíblia, sem o momento de comunhão com Deus, a oração, não sentindo mais a necessidade de ir ao templo e de estreitar os laços de amizade e amor fraternal com os irmãos. Sorrateiramente o pardal rouba a semente do coração, tirando o indivíduo do caminho. Jesus alertou quanto a isso quando narrou a parábola do semeador. Ele disse: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa a parábola. Ele disse: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas
ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Aqui estão aqueles que apostatam da fé. Eles estão sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, esquecendo que tudo isso é efêmero. Desprezam os tesouros eternos por contentamentos de uma vida temporal. E ele continua: mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus e retêm e dão frutos com perseverança. Não permita que os pássaros roubem a boa semente que foi semeada em seu coração. Não permita que nada, nem qualquer outra criatura, lhe afaste da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que pássaros são esses? São as preocupações com as conquistas, com as realizações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, são as más companhias. Se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em fazer o que agrada a Deus, se preocupe com a sua salvação, se preocupe em estar apercebido para a volta de Jesus, se alegre por seu nome estar escrito no livro da vida, se alegre por ter seus pecados perdoados e por ser justificado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. As aflições e perturbações desta vida vão passar. Deus tem o melhor para você. Por essas razões, não negue a sua fé, não abandone o caminho que é Jesus. Porque aquele ou aquela que um dia que comeu e bebeu do pão e da água que Jesus lhe deu e retorna, passando a viver a vida que tinha outrora, é como um cachorro que vomitou e retornou para comer o seu vômito, ou como uma porca que foi banhada, limpa, voltando ao lamaçal a se espojar novamente. Para este não há mais sacrifício pelo pecado. Lembre-se, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais, ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vai enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E não foi para tirar os pecados de todos? Não, porque nem todos acreditam, e essas coisas são para os que creem. Deus ama a todos, mas odeia o pecado. Por todos ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.